Shalom, estamos iniciando mais um programa IECG para você. O nosso propósito é compartilhar com você as verdades da Palavra de Deus e proclamarmos as boas novas do Evangelho. No ano de 2018 temos sobre nós um tema, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, dentro do contexto alcançarmos todas as nações para Cristo. Essa é a nossa missão, essa é a nossa chamada. Aprendemos que em nenhum outro há salvação. A exclusividade da salvação está numa pessoa e essa pessoa se chama Jesus. A religião, as pessoas acham que elas aproximam as pessoas de Deus, mas a religião em si, ela não salva ninguém. Nós somos salvos por meio da graça, através da nossa fé e numa pessoa bendita que é a pessoa de Jesus Cristo. Nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela graça, por meio da fé. E isso é muito importante que você tenha consciência. Neste programa você vai aprender a respeito disso. Você vai poder ouvir uma palavra onde a sua fé vai ser ativada e você vai poder compreender o plano de Deus para a salvação. O homem pecou e é muito importante que tenhamos a consciência a respeito do pecado. O pecado nos separou de Deus, mas em Cristo Jesus nós somos reconciliados. Eu quero convidar você para continuar conosco na nossa programação. Você vai ouvir a palavra, sua fé vai ser ativada e você vai poder viver os milagres de Deus. Deus que te abençoe. Continue conosco na nossa programação. Shalom. Fevereiro, enchei-vos do Espírito. O Espírito Santo é quem nos capacita para exercermos a nossa chamada. Quando nós estamos com sede, nós temos uma escolha a fazer: tomar água ou não. Você tem que decidir ser cheio do Espírito Santo. Toda quarta-feira de fevereiro aqui na IECG é um momento propício para que isso aconteça. Venha participar! Dia 24 de fevereiro é o dia do nosso último culto acústico da Juventude Relevante neste formato. E você não pode deixar de participar deste momento marcante, sábado, dia 24 de fevereiro, às 19 horas, aqui na IECG Centro. Dias 23 e 24, sexta e sábado, é dia de relógio de oração. São 24 horas de oração ininterruptas. Verifique o horário que o seu líder irá participar e não fique de fora. Olá, eu quero apresentar a vocês os meus livros. Eu escrevi 4 livros. Na verdade, já escrevi mais livros, mas ainda não foram editados. Mas dentre os que eu escrevi, eu tenho este aqui que é o menorzinho, O Poder de uma Conexão. É tão extraordinário este livro. Você está a 3 ou 4 pessoas de qualquer pessoa. Outro dia, eu estava conversando com uma pessoa, ela precisava falar com uma outra pessoa e ela foi conectada à pessoa de imediato. Isso foi tão extraordinário. Eu vendo o testemunho do PG. Num aniversário que nós estávamos, a pessoa que completou ano admirava as canções e alguém que conectou o PG e ele gravou um vídeo e mandou e fez uma surpresa. Então aqui está algo tão extraordinário nesse livro, O Poder de uma Conexão. Quando você se conecta a alguém, você recebe daquela unção, há uma transferência que vem sobre a sua vida. E eu quero recomendar este livro para você. Você vai ler e você vai ser muito abençoado. Olá, meu nome é Letícia Couto, eu tenho 30 anos, sou personal trainer. Eu estou na caminhada cristã desde 2012. Na verdade, eu sempre fui religiosa, mas eu ainda não conhecia esse Deus maravilhoso, esse Deus que restaura, que cura, que liberta.
e que nos faz nova pessoa. Então, desde 2012 eu comecei a minha caminhada na célula da Ivoninha. No ano de 2013 eu me batizei, novembro de 2013. Em 2014 eu comecei a minha escola de líderes. Assim que eu me formei, eu fui para a liderança avançada e hoje sou líder de célula. Sou muito feliz por isso. É uma honra poder servir ao Senhor. Desde que eu o conheci, o meu desejo era que eu pudesse servi-lo de alguma forma. E ele me escolheu, me levantou líder. Hoje eu sou 12 da Ivoninha e tenho o desejo de ter as minhas 12 e eu sou muito grata a Deus por isso. E ele tem feito assim inúmeros milagres na minha vida. Eu tenho podido contemplar realmente o que ele pode fazer na nossa vida. No ano de 2014 eu engravidei, mas eu perdi esse bebê. Eu costumo falar que ele foi um anjo que veio na minha vida, me ensinou muitas coisas, dentre elas que a gente só não pode mudar a morte. Deus pode, nós não. E a partir daí eu entendi que eu podia ser uma pessoa melhor a cada dia e que eu podia ser uma nova pessoa a cada dia. Então ele me ensinou muito. E a partir dessa perda eu descobri também que eu tenho a trombofilia, que hoje é uma doença que acomete várias mulheres, né? E quando engravida de novo você tem que fazer o uso de uma injeção chamada Clexane, do começo ao final da gestação. Então por isso que eu falo que ele foi um anjo na minha vida, né? Que eu pude descobrir esse problema. Hoje eu sou casada, agora atualmente estou gestante, já de 8 meses. Veio o João Miguel, que é o meu milagre, uma bênção nas nossas vidas e foi Deus mesmo que nos deu ele. Aí no ano de 2014 eu me casei, casei na célula, eu ganhei tudo, foi toda a provisão de Deus, a minha pastora Edita que celebrou, os nossos apóstolos chegaram depois na festa. Foi muito linda, muito lindo mesmo. Tinham 20 pessoas no meu casamento, mas assim, pessoas extremamente especiais. E a partir dali começou a haver cura e libertação na minha família. Os meus pais são separados e a minha mãe casou de novo e eles não ficavam no mesmo ambiente, né? E a partir do meu casamento isso foi quebrado. Então, assim, por mais que eles hoje têm famílias diferentes, né? Eles são muito mais próximos. Então, assim, foi já um quebrar de separação, assim, sabe? De não estarmos juntos mesmo, porque família é família, né? E eu tenho mais 2 irmãs, então, assim, é muito bom tê-los juntos. Então, aí já começou mais um processo de Deus na minha vida. E para a honra e glória do Senhor, hoje 99% da minha família está nos caminhos. 98 são da IECG. Uma não mora em Campo Grande, mora em Aquidauana, é cristã. E a minha irmã mais nova, pequena, vai fazer 15 anos, é batizada. Minha mãe é anfitriã de célula, o meu padrasto também foi. Então, assim, foi o mover mesmo, sobrenatural do que Deus tem feito na minha vida, a partir da nossa amada igreja de ECG. Louvo muito a Deus por ter sido plantada ali. No ano de 2016, logo no comecinho, em janeiro de 2016, um ano que eu estava assim cheia de expectativas, mas foi um ano maravilhoso, eu fraturei o meu pé. Foi uma fratura bem significativa. Eu tive que colocar uma placa, 5 pinos e 2 parafusos no meu pé. Eu que sou personal trainer, sou atleta, né? Me senti assim, falei, meu Deus, e agora? Aí o Deus já começou a agir a partir do acidente. Quando eu cheguei no pronto atendimento, o médico que estava lá de plantão era um especialista em tornozelo, então assim, eu não precisei nem procurar outra pessoa, outro profissional, foi maravilhoso. E ele falou assim para mim, Letícia, você vai ficar pelo menos 6 meses sem colocar o seu pé no chão, depois que nós fizermos a cirurgia e tal. Aí eu falei assim para ele, doutor, tudo que você me falar, eu acredito e eu vou fazer. Mas eu sirvo a um Deus maravilhoso, um Deus do impossível, um Deus que cura, que liberta, que restaura. Então, o que você me falar, eu vou até aqui, eu vou ser muito grata a você. Mais do que isso, eu tenho certeza que Deus vai fazer na minha vida. E realmente Ele fez, né? Nós oramos muito, a igreja orou muito por mim.
culto de quarta, culto de domingo. E assim que eu pude me locomover, eu ia para a igreja orar, eu ia para a célula, eu não desisti. E o diagnóstico do médico de 6 meses duraram apenas 52 dias. Do dia da minha cirurgia ao meu retorno à minha vida profissional ativa, eu já pude voltar a dar aula sem muleta, sem RoboFoot, sem nada. E nesse mesmo ano eu já voltei a treinar, Deus me presenteou com outro esporte, a corrida eu tive que parar realmente. Aí eu conheci o stand-up paddle, me tornei a primeira professora de stand-up paddle do estado, com uma escola formada, né? Então foi mais uma bênção na minha vida e eu pude participar de um campeonato chamado Pantanal Extremo, que foram 30 quilômetros de descida no Rio Paraguai. Foram quase 3 horas de prova, mas foi maravilhoso, porque eu sentia ele ali a todo instante, eu louvava e agradecia, quando eu cansava, quando as costas cansavam, quando o pé doía, aí eu falava assim, mas aqueles que esperam no Senhor vão alto como águia, caminham e não se cansa, e eu ia declarando a palavra, eu concluí essa prova, então assim, foi um ano maravilhoso. E no ano de 2017, que eu descobri a gravidez, né? Já estou sendo muito bem assistida, faço uso das injeções, tomo AS todos os dias, mas eu nunca tive medo e nunca me abati, nunca achei que não daria certo. Porque, como eu falei para Deus, eu falei assim, Senhor, quando for no seu momento, eu desejei no meu coração, eu estava até no final de semana do curso de libertação, do ano de 2017, quando eu decidi parar de tomar o anticoncepcional. Conversei com meu marido, ele ficou um pouco assustado, assim, porque o homem assusta um pouco quando a gente fala, vamos ter um filho, né? Mas ele me apoiou. Então, em janeiro eu parei com o medicamento, em maio eu descobri que eu estava grávida. Hoje já estou de 8 meses, estou na 32ª semana. João Miguel tem a previsão para chegar até 2 de março. Que o meu aniversário é no dia 3 de março, então pode ser que ele chegue no meu dia também, né? Presente melhor do que esse, acredito que não tenha mesmo. E daí, sou personal trainer, formada há mais de 10 anos. Hoje eu tenho a escola de stand-up, atendo 99% mulheres, é o meu público principal. E esse ano eu participei de um concurso chamado Top Trainer Brasil, que ele elegeu os 10 melhores treinadores do país. E eu pude estar nesta lista dos 10 melhores personal trainers do país. Foram 2.453 inscritos e eu cheguei até lá. E assim, mais uma vez eu pude ver a mão do Senhor sobre a minha vida, porque Ele fala que faça a sua parte que eu te ajudarei. Então assim, eu sempre me dediquei muito à minha profissão, muito aos meus estudos, e depois que Ele me levantou líder, eu me dedico à minha célula. Então assim, eu nunca não tenho tempo para Deus. Eu sempre falo para Ele, Senhor, o meu desejo é crescer, o meu desejo é frutificar, mas o meu desejo maior é te servir. Então nada do que vier para a minha vida, eu não quero que atrapalhe o meu caminhar contigo. Eu quero continuar sendo líder, eu quero continuar levando a palavra e eu quero continuar o meu trabalho com excelência. E Ele tem ajustado o meu tempo, né? Eu tenho podido vivenciar isso. Então hoje, com esse título, para a honra e glória do nome dEle, porque eu falei assim, Senhor, se for para eu chegar lá, que seja porque Você me colocou, para que eu realmente possa olhar e falar assim, não, o Senhor me trouxe até aqui com um propósito. Então o meu propósito é cuidar de vidas, cuidar de pessoas, cuidar da saúde das pessoas e poder falar de Jesus para as pessoas, porque por mais que eu cuido do corpo, que eu cuido da saúde das pessoas, tem um detalhe que eu não posso entrar, que é a mão do Senhor. Então assim, eu consigo ir até um certo ponto, mas às vezes vem pessoas que elas estão feridas, machucadas, que buscam o seu corpo, uma busca incessante da excelência, do querer mais, e assim, mas quando eu consigo diagnosticar ou ver que esse algo mais é o Senhor, eu falo, agora é a sua hora. Então eu posso falar dele para Jesus e mudar realmente a vida das pessoas e das mulheres. Esse é o meu desejo. Aí quando eu cheguei no concurso,
que eu sempre escuto as pessoas falarem assim, que crente não bebe, mas come. Eu não gosto dessa expressão, me incomoda. Então eu falei assim, Senhor, se eu chegar entre os top 10, o meu desejo é trabalhar e investir no público evangélico mesmo, e mostrar que a gente não bebe e também não come demais, e que a gente cuida do templo, que é o nosso corpo, né? O Espírito Santo mora dentro de nós. Então assim, a gente tem que cuidar da nossa saúde, a gente tem que comer bem, a gente tem que praticar atividade física, né? Isso é real. A Campo Grande hoje, ela está entre uma das principais capitais com maior número de obesos do Brasil. E o meu desejo é que Campo Grande seja uma das capitais com o menor índice de obesidade do Brasil. Então, o que depender de mim, eu vou trabalhar por Campo Grande, e o que depender de mim, e de Jesus, claro, com Ele me capacitando, levar a palavra dele até os confins da terra, a partir, né, da nossa amada igreja, que vocês cuidam tanto da gente. Nunca busquei nenhum tipo de curso fora espiritualmente. Tudo que eu aprendi, tudo que eu vivi foi dentro da IECG, foi com a IECG que eu aprendi, com os meus líderes, com os meus pastores, com os nossos apóstolos. Então assim, a gente é extremamente bem assistido por Deus na nossa igreja, extremamente abençoada. E profissionalmente sim, eu busco coisas fora, acredito que o Brasil é muito grande, as pessoas têm estudado muito, tem novidade a todo momento, né? Ainda mais agora com a internet tão disponível assim. Então todo mundo sabe de dieta, todo mundo sabe de treino, todo mundo sabe de aparelho, isso é fato. Então assim, se você não tiver um diferencial, você vai ficar para trás. Então assim, na minha área profissional eu busco fora, mas na minha área espiritual, a nossa igreja tem sido o meu porto seguro, assim mesmo. Eu não canso de buscar. Meu marido fala assim para mim, amor, você vai ser pastora? Falou, olha, se for o meu chamado, eis-me aqui. Eu não sei, mas se Deus achar que eu deva ser, com certeza eu irei sem medo, assim, de ir mesmo, sabe? É muito gratificante quando um aluno ou quando um discípulo chega e fala assim, nossa, é bom ver o que Deus tem feito na sua vida. Até no culto semana passada veio um jovem que eu não o conhecia, ele falou assim, posso falar com você depois do culto? Eu falei, claro. Aí ele me chamou e falou assim, primeiro eu quero te parabenizar pelo concurso, dizer que eu fiquei muito feliz, que eu sigo você nas redes sociais, e eu queria que você orasse por mim, porque Deus tem me mostrado que a unção de prosperidade que está em cima de você. Eu não chorei naquele momento, falei assim, porque eu vou orar. Falei, eu vou orar. Orei com ele, e o nome dele é Miguel até. Falei assim, olha, o meu filho vai ser João Miguel. Amo, acho esse nome lindo. E aí eu tive a resposta que eu queria de Deus. Que assim, eu queria estar no concurso, eu queria ser uma das 10 melhores do Brasil. Mas o que eu queria mesmo era poder falar do nome dele. E hoje eu falo assim, sem nenhum tipo de vergonha. Até lá no concurso, as pessoas me olhavam assim, como que você não está nervosa? De onde você tira essa calma? Eu falava assim, a paz que excede todo entendimento, né? E aí um pouquinho que eu podia, eu falava de Deus, porque antes de eu me converter, eu achava crente chato. Nossa, eu não suporto célula, então não criei de jeito nenhum. Aí eu falava assim para Deus, Deus, eu não quero ser crente chata. Eu quero que você me dê uma única brecha para que eu possa falar de você, para que as pessoas possam te conhecer, ou através do meu falar, ou através do meu agir, ou através do meu trabalho, de alguma maneira, mas menos ser crente chata não, porque o lugar que eu fui, as pessoas me cobravam muito, talvez pela inexperiência de idade mesmo, ou de não conhecer, porque quando a gente conhece, a vontade que a gente tem é de falar o tempo todo de Jesus para as pessoas, né? A gente acaba que fica meio chato, igual quando você sai do encontro, você quer falar, né? E não cansa. Mas o que eu sempre falo para Deus, me deixa falar de você, mas para eu não assustar as pessoas como um dia fizeram comigo e eu meio que criei um bloqueio, assim, sabe, crente não. Mas hoje eu falo com o maior orgulho, eu sou crente mesmo, sou da IECG, sou líder de célula, Então, é isso que Deus tem feito na minha vida e eu sou muito grata a Ele. Eu vou crer para ver, sonhar, acordar.
suas maravilhas. Vou crer para ver, sonhar, acordar, viver as suas maravilhas. Tudo é possível ao que crer. Fevereiro, enchei-vos do Espírito. O Espírito Santo é quem nos capacita para exercermos a nossa chamada. Quando nós estamos com sede, nós temos uma escolha a fazer: tomar água ou não. Você tem que decidir ser cheio do Espírito Santo. Toda quarta-feira de fevereiro aqui na IECG é um momento propício para que isso aconteça. Venha participar! Dia 24 de fevereiro é o dia do nosso último culto acústico da Juventude Relevante neste formato. E você não pode deixar de participar deste momento marcante, sábado, dia 24 de fevereiro, às 19 horas, aqui na IECG Centro. Dias 23 e 24, sexta e sábado, é dia de relógio de oração. São 24 horas de oração ininterruptas. Verifique o horário que o seu líder irá participar e não fique de fora. Eu tenho mais um livro, este livro se chama Jardins, Vivendo uma Vida Abundante. E eu escrevi este livro e é tão interessante a história do livro, porque quando eu vejo um jardim florido, lindo, maravilhoso, eu fico imaginando e pensando que tem muito investimento por trás daquilo. Algumas pessoas acham que um jardim lindo, maravilhoso e florido é fruto do acaso, mas não é fruto do acaso. E eu relaciono esses jardins, vivendo uma vida abundante, a sua alma é um jardim, é uma terra. O que você tem plantado neste jardim? Se você quer viver uma vida plena, uma vida abundante, plante sementes de amor, sementes de alegria, sementes de cordialidade. Aqui eu vou ensinar a vocês o caminho para que você possa viver uma vida abundante. E este caminho se chama Jesus. Yes! Fomos alcançados pela graça redentora de Jesus Cristo. Preste atenção. Quando você tem a experiência do novo nascimento, e só depois da experiência do novo nascimento, você está apto a receber o Espírito Santo. Primeiro você nasce de novo, e o Espírito Santo vem e ele habita em você. Então o Espírito Santo, na verdade, é para aqueles que já nasceram de novo. Quando o Evangelho ele chegou a Samaria, depois os apóstolos foram enviados, e eles perguntaram: vocês receberam o Espírito Santo? Ele falou: nós nem sabemos quem é Espírito Santo, ou que existe Espírito Santo. Imagina um peixe viver fora do seu ambiente, que é a água, e o ser humano viver na água fora do seu ambiente. Ninguém vive. Então nós, como cristãos, não temos como desenvolver uma vida plena sem o Espírito Santo. É impossível. Eu me lembro da minha juventude, eu me esforçava, meu irmão, aquele esforço para alcançar algumas coisas em Deus. Eu achava que era por mérito, mas eu não conseguia resultados positivos. E as pessoas nos instruíam assim: olha, para você receber o Espírito Santo,
você precisa ser muito santo. E eu me esforçava para me tornar um jovem santo. Se tinha uma televisão ali, eu passava, virava as costas para a televisão. Era assim. Futebol, bola, nem essas coisas, naquela época, daquela nossa concepção, que era pecado. Imagina. Então, fui criado num ambiente religioso assim. Até que um dia, na sala da minha casa, já sendo crente na jornada e na caminhada, desejando ardentemente uma experiência com o Espírito Santo, como que um rio jorrou do meu interior. Estava eu e a Marisa em casa, recém-casados, e saímos da igreja num sábado, e eu faminto por Deus, eu disse: olha, eu quero ter uma experiência com o Espírito Santo. Eu me lembro que nós passamos na feira, compramos algumas coisas para comer, chegamos em casa, e as coisas estavam na mesa. Ela disse: a gente vai comer primeiro ou vai orar primeiro? Eu falei: vamos orar primeiro. Então nós fomos deixando as coisas na cozinha, na sala de jantar, e fomos para a sala, e ali começamos a orar. Imagina isso, de tanta fome e sede que eu estava por uma experiência com o Espírito Santo. E ela começou a ministrar sobre a minha vida: recebe o Espírito Santo. Mas havia muita confusão na minha mente em relação à oração em línguas, um bloqueio grande por causa do sistema religioso em que eu vivia. Mas de repente, como que um rio jorrou do meu interior. Eu comecei a orar em novas línguas, comecei a chorar, e foi algo assim extraordinário. E aí eu já não queria parar mais de orar. Disse: olha, se eu parar de orar, talvez não volte a orar mais. E eu continuei orando por horas e horas e horas, e eu não queria mais parar de orar. E depois fiquei na sala orando, e depois nem sei mais que hora, me perdi no meio das horas para ir comer, e depois eu fui dormir naquela noite. Foi uma noite maravilhosa. O Espírito Santo, ele se manifesta de várias formas, de várias maneiras. Você pode estar na sua casa, no seu carro, você pode aqui na nossa reunião ser cheio do Espírito Santo. É uma dádiva, é um presente da parte de Deus para nós. Sem exceção, todos nós queremos resultados extraordinários, maravilhosos e positivos na nossa vida, não queremos? Todos nós. Agora, como obter esses resultados? Como ir bem? O Espírito Santo, ele entende todas as áreas do nosso ser, do nosso viver. Pensa numa coisa aí, o Espírito Santo entende. Ah, mas a minha vida sexual, será que ele entende? Ele entende também. Apóstolo, mas o Espírito Santo é... Mas meu irmão, para Deus qual o problema? Família, todas as coisas, em todas as áreas o Espírito Santo, ele pode nos ajudar e nos capacitar, nos dar habilidade para termos resultados extraordinários com menos força. Observe Eclesiastes, abra a sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 10, versículo 10, Eclesiastes 10, 10. Cadê o machado, Francisco? Eu pedi um machado aqui, a pessoa não acreditava. Será que vai ter um machado mesmo? Vai ter um machado. Não importa se o machado é novo ou se o machado é velho, se ele estiver afiado, ele corta do mesmo jeito. Não importa se o machado é velho. Interessante esse machado. Quando eu vi o machado, eu falei: machado velho. O Espírito Santo falou: tem que ser velho, para saber que até as coisas velhas eu uso. Mas não importa se o machado é velho, se o machado é novo, o que importa é que ele seja afiado. Alguém disse que se ele tivesse 8 horas para cortar uma árvore, ele levaria 6 horas só afiando o machado. Ele afiaria o machado por 6 horas, e aí 2 horas ele ia se dedicar para cortar a árvore. Olha o que diz aquele texto, lê lá para mim, por favor. Lê mais uma vez. Só aí, até aí. Se estiver embotado, esse aqui está afiado mesmo. Se estiver, cuidado. O Espírito Santo ali falou: cuidado. Eu me lembro, eu era adolescente,
E meu pai tinha lavoura. Naquela época não tinha esse maquinário todo. E meu pai me chamou para ir para a lavoura com ele. E fui para a lavoura. E para ir para a lavoura, levei a minha enxada. E fomos começar a carpir. E paramos um pouquinho para afiar. Meu irmão, você já viu afiar enxada? Você coloca ela assim. E daí você pega a lima e... Só que eu tinha tanta habilidade para afiar, que o dedo partiu assim, ó. Ai, tem o sinal. Mas era preguiça também. Então daí já fui para onde? Fui para casa. Estou brincando. Ó, se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, tem que redobrar a força. O que é melhor, afiar ou pôr mais força? Afiar. Mas para você afiar o machado, você precisa o quê? Parar. Muitas vezes nós estamos em tanta atividade, para termos resultados. Trabalhamos dobrado com resultados menores. Se nós pararmos e afiarmos o machado, os resultados serão melhores com menos esforço. Eu disse com quê? Eu disse com menos. Eu não disse sem esforço. Eu disse com menos esforço. Porque esforço sempre vai estar presente. Não tem como. Sem esforço não há conquista. Sem esforço não tem conquista. Mas se você afiar o machado, os resultados serão melhores com menos esforço. E a minha Bíblia, ela fecha assim: mas a habilidade trará o sucesso. Diz, mas a sabedoria é excelente para dirigir. E no meu texto diz, a habilidade trará sucesso. E apóstolo, mas por que tem que ver, o que isso tem a ver com o tema enchei-vos do Espírito Santo? Porque quando você para, e você pode ser cheio do Espírito Santo, você vai ser cheio de sabedoria, de habilidade, para que os resultados que você procura se manifestem. E eles irão se manifestar. Observe comigo Atos, é a recomendação de Jesus aos discípulos. Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Olha o que Jesus disse aos discípulos. Jesus sabia que o desafio dos discípulos seria um desafio sobre-humano, porque a sua obra é muito mais do que humano, é uma obra espiritual. E ele sabia que os discípulos precisariam de revestimento e de capacitação. Então ele deu uma ordem aos discípulos. E ele diz assim, Atos capítulo 1, versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Recebereis o quê? Diga poder. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E recebereis o quê? Poder. Diga poder. Aqui fala da capacitação. Poder vem da palavra dunamis, que é a mesma raiz da palavra dinamite, o poder explosivo. A capacitação para executar a obra. A obra de Deus não se faz, não se estabelece pelo conhecimento ou entendimento, é capacitação simplesmente humana, é uma obra sobre-humana. Por isso que ele diz, permaneçam em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder. Quanto tempo? Não sabemos quanto tempo, mas eles permaneceram, e o Espírito Santo fora derramado. Esses homens que receberam esta capacitação, já tinham uma longa caminhada com Jesus. Mas Jesus sabia, mesmo caminhando com eles, se não fossem revestidos pelo Espírito Santo, eles não seriam capazes de desenvolver a chamada. Os obstáculos seriam grandes demais. A resistência do inferno seria grande demais. Nós estamos num mundo chamado mundo tenebroso. A nossa vida não consiste apenas nas coisas materiais e físicas, elas entram numa dimensão muito maior do que isso, e nós precisamos entender, compreender. O mundo não compreende e não entende, ele se move simplesmente na força do braço, mas nós como igreja podemos nos mover pelo poder do Espírito Santo. Temos uma vantagem. Mexe com o seu irmão, diga, você tem uma vantagem, meu irmão.
Você pode ser cheio do Espírito Santo, capacitado pelo Espírito Santo para desenvolver a sua chamada. A recomendação de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 18. Olha o que ele diz, a partir do versículo 18. Efésios 5, a partir do versículo 18. E não vos embriagueis com vinho. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo, e não vos embriagueis com vinho, em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Olha só, é exatamente assim. Você vai ser cheio, você vai beber. Você pode ser cheio do Espírito Santo. E ele diz como ser cheio do Espírito Santo. Ele mostra o caminho pelo qual nós podemos sermos cheios do Espírito Santo. Diz lá o texto, versículo 19. Olha só a recomendação, como? Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Aqui está a fórmula. Ontem eu falei sobre o santo remédio. Está alguém aflito, faz o quê? Ora. Se alguém quer ser cheio do Espírito Santo, o que ele deve fazer? Falar entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. E alguém diz, esse povo não tem mais o que falar, eles não conhecem de outras coisas. Conhecemos sim. Nós podemos falar de muitas coisas, falar de economia, falar de política, temos muita coisa para se falar. Mas muitas pessoas falam mais dessas coisas do que essa recomendação, por isso vivem vazios, perplexos, angustiados. Algumas pessoas não têm assunto, o assunto é, você viu o Corinthians? O Corinthians é esse assunto mesmo para tratar, numa conversa entre amigos. Tem gente que não tem outro assunto, na verdade, é só o time de futebol. Tem coisas, não estou dizendo que isso é pecado, não, lógico que não. Essa concepção de pecado, você fala de time de futebol, você fala, não tem nada de pecado nisso. E podemos falar de economia, falar de política, são assuntos que a gente tem que falar mesmo, não tem como não, estamos nesse mundo, precisamos falar. Agora, a recomendação para nós, como igreja, e o caminho para sermos cheios do Espírito Santo está aqui. Salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Se você começar a proceder assim, você vai ser a pessoa mais cheia do Espírito Santo da face da terra. Amém? Imagina isso. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Aqui vemos a recomendação para sermos cheios do Espírito Santo. Diga para o seu irmão, essa é a recomendação. Preste atenção, Deus me deu uma visão, e eu estava meditando a respeito disso. Eu vi uma fonte de água cristalina, uma fonte abundante. E alguém veio com um balde e colocava debaixo daquela fonte. Era uma fonte que caía como uma cachoeira. E ele colocava o balde. Ele tirava o balde, quando via o balde estava vazio. Mas o balde estava o quê? Rachado. Então não retinha as águas. O Espírito Santo é uma fonte abundante, transbordante. Não há escassez do Espírito Santo. Há abundância. Agora, como está o vaso? Como está o vaso? Você se prepara e fecha todas as brechas assim. O nosso relacionamento com Deus não se dá apenas aqui na igreja, na nossa casa, na nossa intimidade, no momento em que você está só, o que você assiste, o que você vê no seu WhatsApp, e tudo isso são canais para contaminação, para que você se distancie da presença do Espírito Santo, para que você se torne um crente fraco. É muito importante que a gente tenha esse discernimento. Se você quer ser uma pessoa vitoriosa e plena, é possível, trilhe o caminho, seja cheio do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor no vosso coração. É a recomendação. Você pode se tornar uma pessoa plena, cheia do Espírito Santo. Meu irmão, nós não precisamos andar tomados pelo medo, incerteza, não, esse pavor todo que toma a conta da alma de tanta gente.
Crente não precisa e não vai poder, não precisa ficar debaixo de opressão dias e dias. São visitações, lógico que vem as visitações, vem sobre todo mundo. Se você pegar a história dos grandes homens de Deus em todos os tempos, eles passaram por lutas, eles passaram por guerra, mas eles venceram as guerras. Você pega a história dos apóstolos, a maioria foram martirizados. Quantas guerras eles passaram, mas cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz que Estevão era tão cheio do Espírito Santo, tão cheio do Espírito Santo, que estava sendo apedrejado. Mas quando ele estava sendo apedrejado, os céus se rasgaram, e ele viu o Senhor. E com seu coração tomado por paz, ele dizia: Pai, perdoa os seus pecados. Olha isso, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, quando alguém se levanta contra ela, ela não se levanta contra a pessoa, mas é uma linha. Nós podemos, mesmo em meio a este mundo tenebroso de tantas preocupações e desafios, sermos cheios do Espírito Santo, e quando passarmos pelo vale da sombra da morte, passarmos pelas águas, passarmos pelo fogo, isso não vai queimar, e também nós não nos afogaremos. Amém? Diga para o seu irmão: seja cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma fonte de provisão plena, de alegria, de gozo e de prosperidade para as nossas vidas. Eu estava falando na reunião de oração das 18h15, a respeito de uma viúva que perde o esposo. Ele servia a Deus, mas tinha dívidas. Ele servia a Deus, mas tinha dívidas. E os credores vieram para levar os filhos. E o que ela faz? Ela vai ao profeta. E o profeta pergunta a ela: o que você tem na sua casa? Ele diz: eu não tenho nada, senão uma botija de azeite. Ele falou: é o suficiente. Então essa porção do Espírito que está dentro de você vai conectar você a esta fonte poderosa, que não há escassez nele, para conduzir você a uma provisão plena, uma provisão completa. Aquela mulher estava vivendo dias de opressão, dias de angústia, mas a resposta que ela precisava já estava dentro dela, já estava na sua casa. Você tem dentro de você a resposta que você precisa. Não está no mundo exterior, não é por uma intervenção do mundo exterior, vai começar dentro de você, e você vai sair deste lugar cheio do Espírito Santo, para superar todas estas crises, adversidades e problemas que batem à tua porta. Diga: eu creio. Diga: eu recebo. Eu tomo posse. A multiforme operação do Espírito Santo. Em primeiro lugar, anote aí, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. O Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. O que são as nossas fraquezas? A nossa incapacidade de mudar alguma coisa. Tem situações, eu disse, que a gente resolve, mas tem coisas que não temos como resolver. O Espírito Santo, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Romanos capítulo 8, versículo 26, diz que o Espírito Santo, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele nos assiste. O Espírito Santo, ele pode nos assistir lá no nosso trabalho. Ele pode te capacitar para que você desenvolva a sua chamada profissional sobre modo excelente, não é mais ou menos. Nós, como filhos de Deus, não podemos desenvolver a nossa chamada profissional no nível mediano. Você, como pastor, como líder, você foi chamado para desenvolver o seu ministério na plenitude, e é somente pelo Espírito Santo de Deus podemos desenvolver assim. Não é a sua formação, lógico que precisamos de uma formação, mas não é a sua formação que leva você aos resultados extraordinários, é a presença do Espírito Santo na sua vida. Diga para o seu irmão: o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, ele nos assiste. Segundo lugar, ele nos enche de poder para cumprirmos a nossa chamada. Ele nos enche de poder para cumprirmos a nossa chamada. Ninguém vai cumprir a chamada na plenitude, na força do braço, na força do intelecto. Nós, para desenvolvermos a nossa chamada em Deus, somente pela capacitação do Espírito Santo. E o Espírito Santo nos capacita para desenvolvermos a nossa chamada. Talvez você diga assim: minha chamada é profissional.
Deus vai, através do Espírito Santo, capacitar você para desenvolver a sua vida profissional também. Amém? Diga para o seu irmão: Deus vai te ajudar na sua profissão. Ele é a fonte de capacitação e também Ele é a fonte de água viva que jorra do nosso interior e nos faz pessoas plenas. O Senhor disse: o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial das águas vivas e cavaram para si cisternas rotas, cisternas que não retêm as águas. O meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial das águas vivas e cavaram para... Queridos, a gente busca satisfação em tantas coisas, mas existe uma fonte que nos leva à plenitude de satisfação, é a presença de Deus. Algumas pessoas acham que viver uma vida de satisfação é poder fazer o que dá na cabeça. Não, fazer o que dá na cabeça, dá dor de cabeça. Quando a pessoa faz, isso é liberdade, fazer o que eu quero. Não, liberdade de fazer o que quer muitas vezes leva a pessoa à escravidão, se torna escrava. Eu sou livre, eu posso usar droga. Pode usar droga, você é livre, mas você se torna depois escravo da droga. Vale a pena esse tipo de liberdade? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas a fonte de toda satisfação está na pessoa bendita do Espírito Santo. Você só vai se tornar uma pessoa plena, completa na sua vida emocional pelo Espírito Santo de Deus. Ir a uma festa é bom e é importante, mas a festa, por mais badalada ou chique que seja, não pode fazer da pessoa uma pessoa plena. Jesus, ele foi na festa, e era uma festa importante. Ele chega um pouquinho depois, mas ele percebeu, e era o último dia da festa, o grande dia da festa, que era para todo mundo estar no auge de felicidade. Ele se levanta e diz: ei, se alguém tem sede, alguém está com sede aí, vem a mim e beba. Rios de águas vivas fluirão do seu interior. Como que pode alguém numa festa não estar vivendo o tempo de plenitude? Não está completo ainda. É possível, é possível. Pessoas estarem em festas e mesmo assim estarem angustiadas, talvez debaixo de uma influência de álcool, de drogas, até exponha algum tipo de alegria, mas o seu coração tem um peso, porque somente através do Espírito Santo nós podemos ser pessoas plenas e completas, cheias de gozo e de alegria. Jesus teve um encontro com uma mulher chamada mulher samaritana. Aquela mulher já tinha tido 5 maridos, estava no 6º relacionamento. Jesus começa uma conversa com ela. Ela estava buscando a satisfação nos homens, mas ali ela vai buscar água num poço chamado Poço de Jacó, que era um poço importante. Jesus disse: olha, se você soubesse quem está falando com você, você lhe pediria e ele lhe daria água, que faria com que uma fonte jorrasse do seu interior e ia fazer uma conexão com essa fonte poderosa que é o Espírito Santo. Ele está falando do Espírito Santo. Todas as vezes, você pode vir quantas vezes você quiser vir nesta fonte, você vai continuar tendo sede. Existe um manancial de águas vivas. Por que buscar saciar, descedentar na cisterna? Você pode se tornar uma pessoa plena e completa, e você se torna pleno e completo pela presença do Espírito Santo na sua vida. Sejam cheios do Espírito Santo. Diga: eu recebo. Sejam cheios do Espírito Santo. Observe comigo Êxodo capítulo 31. Êxodo capítulo 31. Nós vimos: se estiverem botado ferro e não se afiar, tem que pôr mais força, mas a habilidade trará o sucesso. O Espírito Santo nos capacita e nos faz mais eficientes. Você vai se destacar lá no seu trabalho. Impressionante, eu tenho ouvido testemunho de pessoas que chegam no lugar, vão sendo rejeitadas, desprezadas, mas de repente Deus começa a estabelecer, e Deus vai sendo engrandecido através das atitudes e da eficiência da pessoa naquele trabalho. Quem faz isso? O Espírito Santo. Observe aqui, Êxodo capítulo 31. Até no nosso trabalho, o Espírito Santo, ele nos capacita. Disse mais o Senhor a Moisés: vê, eu chamei por sobrenome a Bezalel, filho de Uri. Versículo 3: e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade e de inteligência. Olha só,
e de conhecimento em todo artifício. Quem fez isso? Deus. Ele foi cheio do quê? Do Espírito Santo, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício. Versículo 4: para inventar obras artísticas e trabalhar em ouro, em prata e em bronze, e em lavramento de pedras para engastar, e em talhadura de madeira, enfim, para trabalhar em todo tipo de lavores. Além disso, eu lhe designei por companheiro a Oliabe. Também dei habilidade a todos os artífices para que façam tudo o que tenham ordenado. O Espírito Santo de Deus nos capacita para desenvolvermos a nossa atividade profissional. Você será bem sucedido naquilo que você faz. Diga: eu recebo. Se coloque em pé, eu quero orar com você. O Espírito Santo de Deus, Ele nos capacita em todas as áreas do nosso ser. Eu não sei qual é a sua fraqueza, a sua debilidade, mas você pode sair deste lugar revestido pelo poder do Espírito Santo. Essas fragilidades da sua alma, isso pode ser quebrado. Amém? É o momento para você receber desta unção, desta virtude, deste poder que vai emanar do altar sobre a sua vida. Nós não viemos aqui para termos um tempinho a mais na nossa religiosidade, não. Essa é uma noite para sermos cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos capacitando, nos dando habilidade, sabedoria. Também é um momento para recebermos cura para a nossa alma, uma cura interior, para que este rio comece a fluir e a jorrar de dentro do nosso ser. Curve a sua cabeça. Vamos adorar, depois nós vamos orar. A glória de Deus vai poder encher o teu coração, inundando todo o teu ser, pela presença do Espírito Santo. Adore a Ele. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, o Senhor diz: eu sei os planos que tenho para vós, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. E o próprio texto do capítulo 29 diz: clama a mim. O Senhor nos chama a entrarmos diante dEle, clamando, buscando a sua face, e Ele vai responder às nossas orações. Eu quero orar com você, e a nossa oração vai ser atendida, vai ser ouvida, e você vai encontrar a resposta que você procura em Deus. Oremos. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos e te bendizemos por mais um dia, por mais um programa, pela Tua palavra proclamada, chegando aos nossos ouvidos, ó Deus, para que a nossa fé seja edificada e assim, através da nossa fé, alcancemos as respostas e os milagres que buscamos. Deus, eu oro, Deus, pela família que me assiste, eu oro pelo pai, ó Deus, que tem buscado a Tua face, buscando resposta, ó Deus, em relação ao filho, ó Deus, filhos que estão cativos nas drogas, ó Deus, vivendo todo o contexto do mundo, e os pais angustiados. Eu peço, ó Deus, uma intervenção divina dentro deste lar. Toda a ação das trevas sejam quebradas, haja cura, haja libertação, e eu profetizo a harmonia conjugal. Eu oro, Deus, pelos casais, e eu oro, Deus, pelas famílias, que as casas sejam cheias da Tua presença e que desfrutem de paz e de alegria e de saúde plena. Em o nome de Jesus eu oro. Amém, amém e amém. Deus que te abençoe. Shalom. Every tribe and every tongue, soon your eyes will see His kingdom come.